Na página 8 da nossa apostila tem objetivo geral do sermão. Na página 8 lá em cima, definição e classificação. O objetivo geral do sermão é fazer com que a vontade dos ouvintes alcance a vontade de Deus. Pronto. Eu descobri a vontade de Deus examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras, eu fiz um sermão, e eu fiz um sermão para que a vontade de Deus que está nas Escrituras seja entendida pelo povo que está me ouvindo, para que eles vivam a vontade de Deus. Esse é o objetivo do pregador: juntar a vontade de Deus e tocar fogo no ouvido do povo, para arder no coração e eles saírem dali com vontade de obedecer a Deus. Era o que o profeta fazia antes. O profeta ouvia a voz de Deus e comunicava o que ouvia. Isso é ser profeta, é ser porta-voz de um comunicado que ouviu. Agora, se alguém diz, seja profetize para ser irmão, mas como é que eu vou profetizar se eu não ouvi Deus me dizer nada? Entende o que eu estou dizendo? Então já cria aquela confusão, que profetizar não é eu dizer qualquer coisa que eu quero. Profetizar é eu ouvir de Deus e falar o que Deus me falou. Profetizar é ser porta-voz. Eu estou falando o que a Bíblia diz, não o que inventaram nos dias de hoje, né? O que inventaram já é complicado. E aí a gente poderia dizer, na segunda estrofe aí, que sermão é o discurso cristão no ambiente congregacional ou evangelístico em forma de esboço. Isso é o sermão. Eu vou evangelizar um grupo ainda não alcançado pelo Evangelho, e não decidiu ainda. Então o sermão ele tem um objetivo ali. Ele tem um esboço estrutural, que a gente vai ver a estrutura, e ele tem um objetivo, um resultado a alcançar. É gente crente, tem um objetivo. É gente não crente, tem outro objetivo. É numa reunião congregacional, culto. É numa reunião ao ar livre, chamam de culto. Chamam de culto, mas na verdade não deveria ser chamado de culto, deveria ser chamado de concentração, reunião, cruzada, qualquer coisa desse tipo, porque o culto é uma reunião vertical, todos em busca de Deus. Quando é evangelístico, é todos em busca de pessoas. Então não é vertical, é horizontal. Tudo isso a gente precisa ter uma noção, mas tudo que se crente faz reunido, que bota a oração, que bota a música, o povo já chama de culto. Porque na igreja católica é missa, para diferenciar tem que chamar de culto. Mas culto é tudo vertical, senão não é culto. Se é horizontal, pensando no povo, já deixa de ser culto. Só que no conceito bíblico mesmo, as pessoas não seguem isso. Qualquer reunião chama de culto. Até sorvetada, pipocada, louvosada, o que você imaginar aí, o povo chama de culto. Eu estou muito crítico, né? Mas tem que ensinar. Tem que ensinar. E aí nós vamos os diversos sermões de acordo com classificação, de acordo com a estrutura, de acordo com a forma, e a classificação de acordo com o conteúdo. São duas fases aí de classificação. A classificação de acordo com a estrutura, nós temos aí o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Esse sermão textual, temático e expositivo, o nome já diz, né? Um sermão temático, qual é a estrutura concentrada dele? Num tema. Escolhe-se um tema e monta-se tudo voltado para aquele tema. Necessariamente não tem que estar preso a um texto, pode ser vários textos aleatórios de vários livros e monta-se o tema. E o que é o textual? Eu escolhi um texto e nesse texto eu vou desenvolver todo o sermão. Eu não vou para outro canto. O sermão ele está concentrado em um texto. E o expositivo é em um texto só que maior, como por exemplo um capítulo inteiro ou dois. E aí faz uma exposição de todo um texto maior. E aí o textual e o expositivo ele é muito parecido, porque ele não foge para outros textos. Já o temático
ele vai para tudo que é lugar em busca de texto que fala sobre aquele tema, porque é o tema que é importante. E aí a gente percebe que tem gente que prega em cima de um tema e escolhe textos aleatórios. Saiu da leitura principal e foi para outros textos, já sabe que o sermão é temático. Agora, concentrou num texto, não saiu, deixe sua Bíblia aberta que eu vou pregar em cima desse texto. Texto pequeno, sermão textual. Texto grande, sermão expositivo. E aí tem gente que estuda muito um texto, sermão expositivo. Tem gente que estuda um pequeno texto, faz um sermão dentro daqueles versículos que acabou de ler, explica um por um e prega em cima dos assuntos que tem ali. É um sermão textual. Aí a gente vai ver exemplos, tá certo? Esses sermões, eles podem ter uma diferença em relação a conteúdo, e a gente vai ver a classificação de acordo com o conteúdo. Aqui eu vou incluir um sermão biográfico. Por quê? Porque tem gente que não trabalha um texto, não trabalha uma exposição grande de um texto e nem trabalha um tema específico, trabalha um personagem. E aí esse sermão ele é biográfico, porque escolheu-se um personagem e pregou em cima dele. Adão, Noé, Davi. E aí você vai perceber, quando você escuta determinada pessoa, se ela tem essa mania ou esse hábito de estar pregando mais em cima de um tema, de um texto ou de uma pessoa. E aí, onde você congrega, você já vai lembrar, fulano gosta mais de pregar em cima de pessoas, contando história de uma pessoa. Você já vai lembrar, não, fulano trabalha em tema. Ou você vai lembrar de que tem gente que não tem nada. Chega lá, fica falando, terminou, chamado de pregação, mas não atingiu, não é? A gente vai ver o que é um sermão de verdade. A gente vai ver. E quem não teve aula de homilética, não leu nada sobre isso, não teve um preparo sobre isso, não vai saber fazer. Porque só vai saber fazer quem foi treinado para fazer. E ainda na página 8 a gente vê os sermões de acordo com o conteúdo. Nós temos aí o evangelístico, não é isso? Nós temos o qual mais? Doutrinário. O doutrinário, o quê? De consagração. O que mais? Consolação. Tem mais, né? Tem o misto, o ético e o misto. Pronto, esses modelos que nós temos aí, de acordo com o conteúdo, por que é que eu vou escolher um sermão doutrinário? Porque todo mundo é crente. É para doutrinar, catequizar, é para encher de Bíblia e bater de frente com alguns comportamentos. Diferente de se não for crente, de não for membro da igreja. Não for membro da igreja, vai ser um sermão evangelístico, porque ele está ainda atrasado nesse processo, não se converteu ainda. O sermão evangelístico ele tem que ter um conteúdo que provoque o pecador ao arrependimento e à conversão. É o sermão evangelístico. Já o sermão voltado para o cristão, então vai ter uns temas que vai provocar a vida cristã em obediência àquilo que Deus quer. Então tem vários assuntos na Bíblia que tem que ser ensinado o crente a fazer. É o sermão doutrinário, falar sobre os temas principais da fé cristã. E o sermão consagração tem a ver com o tema especificamente devocional e de santificação, que é para provocar na pessoa o desejo de renúncia e dedicação a Deus em termos de santificação. A relação com o pecado, a relação com o mundo, a relação com o diabo, e você ensinar a lidar com isso e dizer não, em cima da palavra não, né? E tem um sermão de consolação, que não é só bater, né? Tem que também chegar a consolar o povo que vive oprimido e tal. Tem igreja que é só massageando e consolando, não tem confrontação. Já tem outra que é confrontando demais, mas não tem consolo. Aí tem que ter um equilíbrio disso, né? Que vai ter gente oprimida e vai ter gente
que vai precisar também de ser provocado. E o sermão ético tem a ver com os assuntos polêmicos da sociedade, que vai envolver assuntos como aborto, pena de morte, casamento homossexual, temas relevantes aí como política, o envolvimento do cristão com corrupção, que vai envolver o assunto da ética, do que pode e o que não pode o cristão dentro do que a sociedade faz. E aí o sermão ético e o sermão doutrinário é muito parecido, não é? E aí por isso que é possível ter um sermão misto, que tem um pouco de um e um pouco de outro, como de consagração pode se misturar com o de consolação, né? O de ética pode se misturar com o doutrinário e assim sucessivamente. Pode acontecer do sermão evangelístico ter um tema interessante que também edifica o crente, que falar sobre a graça, o arrependimento, o juízo de Deus, envolve tanto o crente quanto não crente. Então eu vou desenvolver sermões pelo conteúdo e eu vou desenvolver sermão de acordo com a estrutura. Se a estrutura ela é voltada para um tema, o sermão ele é temático. Se é voltado para um pequeno texto, o sermão ele é textual. Se é para um grande texto, ele é expositivo. E se ele é voltado para um personagem, o sermão ele é biográfico. Se você fosse escolher uma estrutura para pregar, você escolheria o textual, o temático, o expositivo ou o biográfico? Biográfico. Biográfico. Você? Eu um pouco mais textual, mas textual. O Antigo Testamento eu uso biográfico. Mas se fosse escolher hoje, pronto, se fosse escolher hoje, seria qual? Biográfico. Biográfico. Você? Textual e temático. Textual ou temático? Mas se fosse escolher um hoje, seria qual? O que está na minha mente é textual. Textual. João? Textual. Textual. Frank? Biográfico. Biográfico. Liana? Textual. Textual. Expositivo. 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 Não é que existe um certo ou um errado, existe, eu escolhi hoje essa estrutura. Agora, para escolher a estrutura, eu tenho que saber o texto e como eu vou montar. E eu tenho que saber quem é o meu público, porque sabendo quem é o meu público, eu vou saber se eu vou colocar evangelístico, doutrinário, consagratório, ético. Às vezes as pessoas dão tema, lembra que me convidaram e já me deram um tema? E esse tema que me deram tem a ver com crente. Então vai ser doutrinário. E se vai ser doutrinário, eu tenho que apresentar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E o pior é que vai surpreender, porque vão esperando uma coisa e vai ser desconstruído. E foi o que Deus disse para Jeremias: eu te coloquei para construir e desconstruir, para plantar e também para arrancar. Então vai ter situação que você vai estar plantando, vai ter situação que você vai estar arrancando, vai ter situação que você vai estar edificando, vai ter situação que você vai estar derrubando. E hoje em dia, no meio cristão, infelizmente, a gente tem que derrubar e arrancar muita coisa que está enraizada. Acontece. E aí, dito isto, sobre a questão da classificação dos sermões, nós vamos para a página 9, tratando sobre os elementos importantes na elaboração do sermão, que são os essenciais, e os elementos indispensáveis do sermão, que aí é o 3.1 e o 3.2. E aí, é claro, você vai pregar o que é exigido de você como pregador, como pregadora. Letra A, B e C. Primeiro, fidelidade ao texto. Então não adianta você dizer que é um bom pregador, pregador, e você fugir do texto. Você errar na interpretação do texto. Você não estudar o bastante para que você pregue exatamente o que o texto está dizendo. O ruim de pregar sobre o sermão biográfico na vida de alguém é que você vai escolher aleatoriamente a lição e os exemplos.
Muita coisa vai ser dedução. O que é que a gente aprende com esse comportamento? O que é que a gente aprende com isso que aconteceu? Aí você vai tirar lições aleatórias sem que o texto esteja dizendo. Aí fica complicado. Tem que ter muito cuidado em sermão biográfico e sermão temático, para não forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo. E aí, a segunda coisa é o elemento didático. O que a gente entende como didático? Aquilo que você estava falando no início. Será que é diferente pregar e ensinar? Aí isso aqui já cai por terra. É tanto que Jesus, quando ele pregava, ele abriu a boca a ensinar. Então tudo que Jesus pregava era ensinando. O maior exemplo de que pregar é ensinar é o exemplo de Jesus. As pregações deles era pedagógica, era didática, e didática tem a ver com isso. Enquanto você está pregando, ensine, explique. E o que é ensinar? É passar informação clara para que a pessoa absorva. E pregar é isso. De que adianta fazer uma exposição em que as pessoas não estão absorvendo, não estão entendendo? E letra C, eu coloquei aqui de propósito a palavra unção. E aí essa palavra unção é entendido de um jeito que a gente precisa trabalhar bem essa palavra. O que é entendido em relação à palavra unção? Deixa eu pegar a palavra principal aqui. A vida do pregador, né? O pregador, ele precisa de uma vida consagrada a Deus, para que a sua pregação seja uma extensão dessa sua intimidade. E, por exemplo, se eu estive orando antes de pregar, aquela sensação que eu estava sentindo ao orar, eu transmito na hora que eu estou pregando. Mas se eu briguei com alguém, discuti com alguém antes de pregar, aquela sensação vai ser transmitida na hora que eu estou pregando. Se eu estou cansado, arrasado, com sono, se eu estou abatido, aquilo que eu estou vivenciando, eu vou passar na pregação. Então há uma necessidade de eu perceber que o pregador, ele precisa transmitir algo. E aqui essa palavra ela é interpretada de forma diferente no meio evangélico. Unção seria, no caso, uma eletricidade, um poder que é passado, e esse poder é passado de acordo com o tom de voz que você está falando na hora. Quer dizer, eu aumentei a voz, mas se fosse com o microfone em um lugar que a casa estivesse cheia, ele já sabia, esse pregador está ungido, porque ele gritou, ele falou alto, ele trouxe emoção na voz. E essa emoção na voz muitas vezes é interpretado como o homem está ungido. Olha como ele grita. Entende como é? Se ele interpretou corretamente, se ele trouxe uma explicação muito clara, ele não é ungido. Se ele está falando de forma suave, a pregação não é ungida. Só é ungida se causar um impacto, se provocar uma euforia do povo, aí é unção. Tudo errado. Tudo errado. Vamos entender o que é unção? O que é unção? O que é unção? Unção tem a ver com ungir? Tem? Tem. Tem. Unção tem a ver com óleo? Tem. Então, o que é unção? Unção é o ato de ungir com óleo. Por isso que é chamado de unção. Então, quem era que tinha unção? Quem recebia o óleo. Aí chamava de ungido, que é a palavra Cristo ou Messias. Jesus era ungido por quê? Porque ele era aquele que o óleo seria derramado sobre ele, o ungido. Quem era ungido no Antigo Testamento? O rei, o sacerdote, o profeta. E quem eles representavam? Aquele que havia de vir.
que era rei, profeta e sacerdote. O tríplice ministério do Messias era representado naqueles homens que recebiam o óleo. Aqueles homens que recebiam o óleo, ele tinha unção. O que é unção? Eles tinham a autoridade para exercer isso. E o que é um pregador que tem unção? Ele tem autoridade para pregar, ele é capacitado para pregar, ele foi chamado para pregar. Ele é ungido porque ele tem um chamado para isso. Tem gente que é contador de história, tem gente que fala bem, aí chamam de pregador, mas nem sempre falar bem e ter uma boa oratória significa ser chamado para pregar. Então, pregação é um dom que Deus dá para as pessoas comunicarem o Evangelho, dentro ou fora. E aí a palavra unção é interpretado hoje como uma manifestação espiritual ou uma manifestação eufórica na igreja. O pessoal está dizendo muito aleluia, muito glória a Deus, então a pregação ela foi ungida. O cara está cheio da unção, o cara está cheio do poder. Entende o que eu estou dizendo aqui? É uma interpretação equivocada. E aí se faz necessário que haja o entendimento de que passar o óleo é ungir. E aqueles que recebiam o óleo estava recebendo a unção. Olha como é interessante, né? Derramaram o óleo sobre você, derramaram, então você agora está com a unção. O que é a unção? É a presença do óleo sobre você. E o que é que esse óleo representava? Que essa pessoa tinha o Espírito de Deus na vida dela. O óleo era só para reconhecer isso. Você quer falar? Teve um pregador que ele terminou a sua pregação, mas a igreja estava calada, sem falar em língua, sem falar sem nada, e ele insistindo e o pastor pedindo o microfone. Eu acho que foi uma quarta vez pedindo o microfone e conseguiu entregar. Mas ele só queria entregar depois que a igreja começasse a falar em língua, dançar, pular. É um conceito que se tem de que a coisa ela só é ungida, poderosa, Deus só está fazendo presente se tiver aquela euforia, porque se é provocado, é euforia. Agora, se a coisa flui naturalmente, não é euforia, foi Deus que causou. Entende o que eu estou dizendo? Quando flui naturalmente, sem precisar de forçar a barra, de provocação, de agitação. Tem cantor que canta fazendo assim com a mão só para poder movimentar o povo. E aí bate o pé, gira, faz umas caretas, uns negócios para poder trazer alguma provocação. Aquilo que vem de Deus não é provocado por homens. E em Coríntios capítulo 12 diz que ele faz quando quer e como quer e com propósito. E aí há uma necessidade de a gente ser bíblico em tudo que a gente crê e faz, porque a Bíblia é o manual de fé e prática, né? E aqui a gente está só passando em revista alguns assuntos, né? Elementos essenciais, fidelidade ao texto, ser didático e cuidado com o elemento unção. O elemento unção é: reconheça que você foi separado para pregar. Quem é separado para pregar deve se dedicar a isso. Separado quer dizer ungido. Resumindo, uma pessoa que tem o dom para pregar, tem a unção da pregação. E dá para notar, né? Quando alguém realmente tem o dom para pregar e alguém que vai ali contar a história e vai quebrar um galho. A outra parte, que são os elementos indispensáveis, aí temos aí letra A, B, C e D. 4 pontos importantes. O primeiro, o assunto central. Você vai pregar? Certo. Qual é o assunto central? Você precisa saber qual é o assunto para você não estar fugindo desse assunto. O assunto central vai ser oração? Então não fuja não. O assunto central vai ser fé? Então não fuja não. O assunto central vai ser amor? Então não fuja não. Tem que focar no assunto central, no tema central. Por isso que dentro da composição, primeiro se começa com o tema, depois do tema se cria-se um título da pregação. Que eu preciso saber o tema central, o assunto principal que eu vou estar desenvolvendo. E aí, letra B, unidade.
O que eu vou pregar do início ao fim tem que estar em harmonia, em unidade. Senão vai ter 10, 20 assuntos misturados e não tem um alinhamento temático naquilo que eu estou falando. Aí o pessoal não vai lembrar da pregação, porque a pregação ele não tem um esqueleto arrumado, cabeça, tronco e membro centralizado num tema só. O primeiro tópico fala de um assunto, o segundo fala de outro, o terceiro fala de outro, aí foge no tema principal. Então meu objetivo aqui é ensinar. Tá rindo, irmão? Tá lembrando de alguém, né? Vocês vão lembrar de muita gente. E aí a outra coisa aqui é ordem. Além de ter um assunto só, um propósito só, tem que estar organizado, tudo bem alinhado, as ideias, as frases e as palavras. Essa ordem aí, essa unidade e essa concentração temática é com o tempo que você vai aprender. Porque às vezes até nos livros de pregação, as pregações que tem na prontinha não tem esse alinhamento aqui. Tá, o livro é de pregação, a Bíblia é a Bíblia do pregador, mas não tem uma estrutura tão bem montada como deveria. Não tem um assunto central arrumado, ou não tem uma unidade, ou não tem uma ordem. E eu vou explicar para vocês. Comunicação, ela está relacionada à elocução, à mensagem. E aí a mensagem ela pode ser entusiástica, vivacional e bela, que são os aspectos da boa comunicação, né? Às vezes você está pregando de uma forma muito entusiasta, muito empolgante, que o povo chama de unção, mas não, é empolgação. A sua voz empolga as pessoas, seu jeito de falar levanta as pessoas. O pessoal diz, rapaz, ali tem unção, chega, levantou. Mas não, é o jeito da pessoa falar. Tem gente que é ateu e tem isso. Essa eloquência de mexer com o emocional das pessoas. Tem muito político que é assim. Consegue arrebentar mesmo com a mente da pessoa, dizendo, olha, vamos lá. Vida, entusiasmo e beleza. Tem gente que tem isso. É claro que de tanto você se dedicar à pregação, vai chegar um momento em que você vai estar, vamos dizer assim, aperfeiçoado, de tanto repetir aqui, de tanto repetir. É impressionante, né?